Shalom Adonai. Nós estamos juntos agora no canal A Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Eu irei fazer uma aula hoje, uma exposição, que na verdade é um registro histórico e estarei fazendo uma alusão a um fato histórico que tem a ver com as raízes da teologia pentecostal no Brasil. Irei falar de John Peter Colenda. John Peter Colenda, ele no caso, qual é o grau de parentesco dele comigo? Eu sou filho de Edson Colenda Lemos, tá? Já falecido. O John Peter Colenda era tio do meu pai, tá? Automaticamente ele era irmão da minha avó, Marta Colenda Lemos. O John Peter Colenda, ele também era tio do João Colenda Lemos. No caso, ele tinha um grau de parentesco de tio para com meu pai, tio para com o pastor e reverendo João Colenda Lemos, como também para o meu pai, pastor Edson Colenda Lemos, já falecidos. Dentro desse contexto todo da teologia pentecostal, é importante mencionar e registrar que John Peter Colenda, quando entrou no solo brasileiro, ainda era criança, tá? Filho, no caso do missionário Ludwig Colenda Lemos, e ele vai iniciar assim toda uma trajetória mais tarde, quando ele regressa para o Brasil, né? Porque ele volta mais tarde para, no caso, a Alemanha, onde até inclusive vai fundar o seminário pentecostal Bereano. Depois ele volta, ele migra para os Estados Unidos e depois faz todo o contexto da sua atuação também nos Estados Unidos, de formação, de desenvolvimento na área teológica. Atua na Alemanha com o seminário Bereano e regressa para o Brasil, quando aí ele vai trabalhar com um projeto de implantação de igreja, isso no estado de Santa Catarina, tá? E também no contexto de Brasil, ele vai introduzir as escolas bíblicas de obreiro, porque ele era um expositor profícuo das Sagradas Escrituras, e vai trabalhar com a difusão do ensino teológico nas igrejas, tá? Trabalhando inclusive com a proposta de escolas bíblicas de obreiros, de estudos bíblicos, e ele era um grande expositor da escatologia bíblica e foi um dos que primeiro trouxe para o Brasil, se não for o primeiro, o estudo do dispensacionalismo, tá? E aonde ele apresentava com quadros o plano divino através dos séculos, e ele apresentava, e depois Lourenço Ouço também deu continuidade a esse projeto, esse trabalho de estudos bíblicos na área da escatologia. O John Peter Colenda, ele vai então preparar o João Colenda Lemos, o seu sobrinho, a qual ele vai pedir à sua irmã Marta, que tinha 11 filhos, que cedesse, no caso 11 filhos homens, tá? Porque ao todo foi 14, que cedesse ao João Colenda para ser como um filho para ele, que ele ia não só se responsabilizar da criação de João Colenda, mas também conduzir ele em toda a sua jornada. E foi o que fez, levando o menino ainda
novo, né, com 7, 8 anos, e lá depois o J.P. Colenda, já trabalhando em Florianópolis, vai introduzir João Colenda Lemos na obra missionária, ainda como um adolescente, tá? E na sequência vai também estar enviando João Colenda Lemos para no caso, os Estados Unidos, para estar fazendo a sua formação teológica. Depois ele regressa para o Brasil, formado e casado já com a missionária e pastora Ruth Doris Lemos, aonde os dois vão fundar, com o apoio total de J.P. Colenda Lemos e de pastores também, Ezequiel de Taubaté e João Ferreira, vai fundar o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, o IBAD em Pindamonhangaba. E com isso ocorre um fato que até hoje é muito divulgado e relembrado dos primórdios da Assembleia de Deus concernente à operação de dons espirituais, que ocorre com o J.P. Colenda, que é o propósito desse vídeo de hoje, desta aula de hoje. O J.P. Colenda, que tinha uma comunhão ímpar, singular com Deus, ao ponto de andar falando com Deus, e você pensava que ele estava falando sozinho, ele estava falando com Deus, não é? E ele tinha um momento assim de uma comunhão muito íntima com Deus, e vários momentos de uma singular comunhão com Deus. E ele estava em Pindamonhangaba nesse momento, quando acontece o fato da morte de João de Oliveira. E ele, nesse dia que João de Oliveira morreu, ele inclusive pela manhã estava tomando café na casa do meu pai, tá? O Edson Colenda Lemos, e enquanto um presbítero vai informar o acontecimento para John Peter Colenda, o J.P. Colenda, que vai no momento ter a seguinte reação: não, ele não morreu, ele está apenas dormindo, me levem lá. Até o presbítero deve ter na hora se surpreendido, agido de uma forma até meio receosa, mas como o John Peter Colenda, todos sabiam, ele era muito categórico, levaram ele lá. Chegando na casa onde se encontrava ainda o corpo de João de Oliveira, que a família ainda não tinha tido reação para tomar uma decisão, e ele era, no caso, pai de 10 filhos, tá? E presidente da igreja e do campo de Pindamonhangaba. Ele, chegando lá, pede para a viúva e os 10 filhos saírem, todos que estavam dentro da casa saírem, e categoricamente, muito assim, incisivo na sua ordem, todos obedeceram. E ele se dirige ao quarto onde estava o corpo de João de Oliveira, coloca a mão no cadáver de João de Oliveira, tá? E faz uma oração com os olhos abertos, como se, no caso, Jesus estivesse à sua frente, e diz: Senhor, aqui quem fala contigo é o teu servo John Peter Colenda. Tu sabes que esse que está aí contigo tem uma obra para continuar aqui na terra e uma família ainda para sustentar e conduzir. Eu te peço que ele agora retorne, volte à vida para dar continuidade a esses 2 trabalhos e ações. Na mesma hora, no mesmo momento, houve o milagre, a operação de dons maravilha, a ressurreição, né? Ocorreu a operação de dons maravilhas, né? Dom de maravilhas, que ocorreu a ressurreição
de João de Oliveira. E os dois automaticamente, no momento que ocorre essa ressurreição, João de Oliveira, perplexo até, pensando que ainda estava lá, não permite que JP lhe dê as mãos, receoso, e automaticamente JP compreende que ele ainda estava em estado de santificação e glória lá por ter estado no paraíso, e então fala para ele o que aconteceu, e aí João de Oliveira vai compreender tudo o que aconteceu lá também, porque João de Oliveira depois conta um testemunho dele, que quando ele estava indo, o anjo estava conduzindo ele para ir à presença de Cristo, ouviu a voz: João, neste momento meu servo JP Colenda pediu e eu estou enviando você de volta, mas guarda bem essa data, porque eu te acrescentarei mais 10 anos. E deu certinho a data, mais 10 anos depois, João de Oliveira partiu para a eternidade, definitivamente. Então, nesse momento, depois que o JP aborda ele e explica, os dois se dão as mãos, se levantam, e aí, marcado ali um momento de grande adoração em línguas estranhas pelos dois, todos lá fora ouvem, entram e constatam um milagre. Mas diga-se de passagem de que lá no templo estava tudo sendo preparado para o velório, né, para receber o corpo e para todos os trâmites, quando mais tarde, quem sabe até alguns irmãos e alguns pastores chegando lá na igreja, no templo, vão se surpreender com o JP entrando no templo acompanhado do João de Oliveira. Então esse foi um fato que marcou a Assembleia de Deus, que marcou a trajetória da Assembleia de Deus, que marcou também a efetivação dos dons espirituais no seio da teologia pentecostal, porque ele era um teólogo pentecostal, ele era um missionário e ele também agora, neste momento, está ali a aplicação e a efetivação do dom espiritual, o dom de maravilhas. Então esse é um fato que eu queria deixar aqui registrado, porque marca a história do pentecostalismo no Brasil, da teologia pentecostal, e tem o sentido da aplicação dos dons espirituais que era visível dentro destes missionários e pioneiros da obra de Deus dentro do seio pentecostal no Brasil. Obrigado a todos e continue aqui no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.